Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu estou trazendo um tema sobre o aspecto da rigidez e da inflexibilidade. Então, como que a gente pode olhar para esses comportamentos em nós e como também fazer um processo de liberação a respeito desses aspectos emocionais que acabam nos prendendo nesse comportamento que muitas vezes é bastante prejudicial, acaba nos colocando num lugar assim de limitação, de falta de progresso, né? Então é importante a gente primeiramente identificar esses aspectos em nós, né? Então, quanto que você carrega dessa rigidez, dessa inflexibilidade, como que você percebe isso no teu dia a dia ou na relação com as outras pessoas, né? Quais são as situações que você percebe que te trazem mais prejuízo, né? Que te trazem algum tipo de dano por conta de você não conseguir ser mais flexível, né? De você ser, às vezes, uma pessoa que acaba sendo intolerante, né? Com certas situações. Então, identificar isso faz com que a gente tenha uma clareza e também perceba qual que é o ponto da mudança, o que é que a gente tem que olhar, o que tem que modificar para poder sair desse aspecto de estagnação, né? Que muitas vezes a rigidez ela nos coloca muito preso a pensamentos, a crenças, a dificuldade de progredir, e a gente fica muito tempo nisso, né? Acaba passando anos e anos e as coisas parecem que não vão acompanhando o ritmo que deveria acompanhar, né? Então é importante parar, identificar, observar a sua vida, observar o seu comportamento, né? Para poder identificar um pouco mais essas questões, né? Bom, falando sobre o aspecto da rigidez, da inflexibilidade, né? Então, o que a gente pode observar, né? Como eu falei, tem muito a ver com pensamentos, crenças que muitas vezes a gente está fixado. Então, eu tenho um determinado jeito de agir na vida e eu acredito que é a única forma que eu tenho de agir, né? Então, eu fico repetindo, né, esse comportamento, né? Então, e muitas vezes eu tenho muitas possibilidades, às vezes oportunidades de ter ações diferentes, né, de fazer outros movimentos. Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo assim de uma viagem, né? Então eu costumo estar sempre viajando, vamos supor, para lugares assim que são conhecidos, né, para grandes cidades. Então eu vou sempre nesses mesmos lugares, mas aí tem uma oportunidade de ir para um lugar totalmente diferente. Aí eu vou pensar assim, um lugar que tenha praia, um lugar com uma vegetação mais natural, né? E uma paisagem mais natural. Mas aí eu tenho
né, muitas crenças assim, que o lugar não é bom, porque eu vou ficar num lugar sem acesso a muita coisa, né? Um lugar simples, tá? Então, assim, é uma diferença grande daquilo que eu costumo fazer, que são essas viagens para esses lugares, né, centros urbanos, e uma viagem para um lugar mais natural, né, de paisagem mais natural. Então, veja bem, né, o que que surge aqui, né? Por que que eu tenho dificuldade de fazer esse movimento? Então, vem essas crenças, né? Vem essas dificuldades assim, eu vou estar num lugar muito simples, nossa, pode ser que eu, sei lá, tenha algum problema, né? Porque eu não tenho, né, uma infraestrutura tão boa. Então, assim, vem vários questionamentos, né, dessa escolha. E não é que essa viagem para esse lugar mais simples não seja uma viagem, né, riquíssima, né, de conhecimento, de outras experiências, né, de novas oportunidades, assim, para você também conhecer, né, pessoas e lugares diferentes, né, com outras culturas, enfim. E aqui esse é o ponto, né? Se a gente pegar esse exemplo dessa viagem, às vezes a vida nos apresenta muito isso. Vai nos apresentar algo muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, por exemplo, né? Você tem um tipo de trabalho que é muito um trabalho tradicional, né? Algo que você já faz e que já vem muito tempo atuando com isso, aí de repente vem um- alguma mudança, né? Por exemplo, a mudança que a internet trouxe foi uma mudança muito grande, né? Então, para aqueles que são mais velhos, né? Para quem já vem da época que não tinha internet, né? Que não tinha essa facilidade, eu venho desse tempo também. E então, essa mudança, né? Para para isso foi algo que trouxe uma reestruturação em muitos trabalhos e até mesmo uma extinção, né, posso dizer assim, de muitos tipos de trabalhos e funções que não precisaram mais ser feitos, né? E então essas mudanças, para quem traz essa rigidez, essa inflexibilidade, isso traz um impacto assim muito grande. E aí a pessoa pode ficar eternamente, né, reclamando ou sempre, né, se lamentando pelo que não tem mais. Também, né, na questão do exemplo lá da viagem, que é uma oportunidade de fazer algo diferente, a pessoa não vê as oportunidades, né? Ela não vê as possibilidades, ela está sempre fechada, né? Então, quando aparece, aqui eu estou pegando esse exemplo da viagem, quando aparece alguma oportunidade que ela percebe que sai daquela estrutura que ela construiu, né? Ela simplesmente se nega, né? Ela se fecha, ela coloca vários empecilhos, ela cria várias condições e acaba se deixando ficar nesse lugar, né? Infelizmente, né? E aí a pessoa não consegue progredir, né? Como a gente falou, fica nessa estagnação realmente, né? Então, essa é uma característica de quem traz, né, essa rigidez, essa inflexibilidade, né? A inflexibilidade tem muito a ver quando eu não abro mão,
de algo, né, pelo outro, né? Às vezes eu tenho um jeito de fazer, o outro tem um outro jeito. Eu não entro num acordo, né? Eu não permito que o outro também, né, possa expressar o que ele pensa, o que ele sente. Então eu quero muito colocar a minha verdade como se aquilo fosse uma verdade absoluta, como se aquilo fosse o certo e ponto final, né? Então eu não tenho assim essa flexibilidade às vezes para abrir mão aqui, deixar que o outro contribua da forma dele e às vezes eu também vou contribuir da minha forma. A pessoa não consegue fazer esse movimento, também não consegue fazer um movimento assim no seu dia a dia, né? De, por exemplo, sair um pouco da sua rotina, fazer coisas diferentes, se permitir até mesmo o descanso, né? Então eu me sinto cansado, será que eu não posso descansar em algum momento e poder, né, me recuperar e voltar a fazer o que eu estou fazendo? Então essa pessoa inflexível, ela é inflexível em muitos aspectos, inclusive consigo mesma, né? Então ela não pode ter esse descanso, ela não pode ter essa pausa, ela não pode sair daquilo que ela estruturou na vida dela, tá? Então são esses aspectos que a gente precisa observar, precisa considerar, entender o que pode mudar em nós, né? Bom, e aí eu vou falar sobre dois aspectos assim que a gente tem que considerar na nossa história de vida, que levam a essa rigidez, a essa inflexibilidade, tá? Então, assim, quando você vem para essa vida, você já traz um conjunto de características, né? Você já tem uma personalidade ali que vai se desenvolver, que vai aparecer aí cada vez mais, né? Trazendo essas características, né? Então a gente sabe, né? Você percebe quando tem um bebê em casa, né? Um filho, você percebe que um filho é diferente do outro e realmente eles têm essa personalidade deles, né? Eles nascem com essas características. Às vezes você tem um filho mais introvertido, mais fechado mesmo, né? Ele não é tão assim de interação. Aí tem um filho que já é diferente, é extrovertido, já não para quieto, né? Então, é isso que a gente traz, né? A gente traz essas características. Mas isso, às vezes, vai sendo reforçado de acordo com a criação, ou também vai sendo, de alguma forma, castrado, né? Então, tem características que a gente vai conseguir desenvolver melhor, outras não, né? Então, isso vai acontecer ao longo da vida. E aí tem alguns pontos que a gente tem que considerar, né? Então, por exemplo, você pode ter tido esse reforço, né? Então, talvez você já tenha essa dificuldade de ser mais flexível, tenha essa rigidez, mas só que você também pode ter sido criado ali num ambiente em que a sua família tinha uma rigidez, né? Tinha um aspecto assim de serem muito fechados, muito críticos, né? Então tudo seguia uma determinada norma, assim, né? Ainda que isso não fosse falado, você observava isso, né? Então, eu tinha que ser muito regrado. Eu era uma criança que eu não tinha muita liberdade para brincar, para fazer as coisas, né? Eu tinha que estudar, estudava muito, eu tinha que tirar boas notas, eu tinha que fazer trabalho em casa, né? Eu tinha que ajudar, então, e tudo muito regrado, né?
Então, se você vem de uma família assim, você se condicionou dentro daquilo, né? Então, você também enxerga essa questão regrada, né? Você tem esse comportamento que precisa ser tudo encaixado como você acha que tem que ser o certo, né? E também uma visão muito crítica, né? Então tem essa crítica às vezes com você mesmo. Você é muito crítico, você é muito rígido, você se cobra muito e naturalmente isso também é externalizado aí para as outras pessoas. Então você está sempre olhando assim, ah, isso aqui não está certo, essa pessoa está errada, essa pessoa não sabe fazer isso direito, tá? Então, naturalmente você acaba fazendo esse movimento, ainda que seja algo falado ou não, tá? Às vezes a pessoa não vai externalizar assim, falar para a pessoa que ela está errada, que ela fez alguma coisa, mas ela tem isso muito no pensamento, né? Então ela olha, julga, né? Fica ali, mas tem essa crítica, tem esse julgamento, né? Então é importante observar também o quanto que a sua mente fica, né, julgando, criticando, quanto você faz isso com você mesmo, né? O quanto que você está sempre se cobrando. É importante olhar isso. O outro aspecto que a gente vai falar também tem a ver o quanto que você se sentiu invadido na sua vida, né? Então, quando criança, você tinha essa essa possibilidade assim de se expressar, de ser você mesmo, de fazer o que você queria, né? De você expressar suas emoções, os seus sentimentos. Então, você era considerado quando você se expressava livremente ou você era sempre reprimido? Ou era sempre uma situação assim, olha, não chora, né, não fala, né, você vai ficar de castigo se você fizer isso. Então, sabe, sempre assim uma repressão, né, sempre uma repressão da sua expressão, das suas emoções, do seu jeito de ser. Invadido também, né, no sentido de você estar sempre, parece que você está sempre sendo vigiado de alguma forma, né? Você não tinha uma privacidade, né? Você não tinha a oportunidade de expressar o que você pensava, né? O que você percebia como algo diferente. Então você tinha que ser encaixado dentro daquela daquilo que a pessoa tinha como uma expectativa para você, né? Então tem esse aspecto também em que a pessoa acaba desenvolvendo um comportamento mais rígido, no sentido de que ela tem isso como uma proteção, né? Então ela tem muita dificuldade de se abrir, né, para as relações, para as novas oportunidades, assim, porque ela está, na verdade, como uma proteção, ela não quer se sentir invadida, né, novamente. Então, essa percepção faz com que ela bloqueie, inclusive, as coisas boas que são novas possibilidades para ela, né? Porque essa relação ela acaba sentindo isso como uma invasão, né? Como uma forma de manipulação, de querer tirar ela daquilo que ela tem como uma ideia, uma verdade, enfim. Então ela acaba se protegendo dessa forma, tá? Bom, e isso pode estar relacionado uma coisa com a outra, né? Geralmente quem vem de uma família abusiva, né? Uma família assim que tem muito esse comportamento também rígido, né?
vai trazer esse aspecto dessa proteção, né? A pessoa está se defendendo, está se protegendo. Então, ela está se defendendo, ela não consegue essa interação, né? Se permitir essa interação. Bom, gente, então, essas são as características, né? E agora a gente vai, na verdade, fazer um exercício com uma técnica de desbloqueio emocional, né? Com a técnica da EFT. E, e aí eu vou pedir que você pense, né, nesse comportamento rígido, nesse aspecto inflexível. Aqui a gente vai se conectar com uma emoção, então seria importante que você pudesse lembrar de alguma situação em que essa rigidez, essa inflexibilidade, né, esse comportamento, ele trouxe algum prejuízo, né? Ele trouxe alguma situação que você percebeu como algo ruim, né? E aí você tem uma emoção em relação a isso. Ah, eu posso ter uma raiva, né? Eu posso sentir raiva de mim mesmo porque eu vi que eu perdi alguma oportunidade por conta de algo que eu fui inflexível, né? Não considerei como eu deveria, poderia ter me aberto mais para isso, né? Então veja situações aí que você viveu e que te trouxeram esse afetamento, né? Então te causou algum dano, algum prejuízo, às vezes alguém que falou para você, né, que você estava sendo essa pessoa muito cabeça dura, né? Sem considerar. E isso também te afetou, né? Te deixou magoado, ressentido, tá? Então veja esses aspectos também. E aí a gente vai focar, né, nesse trabalho assim de liberação, né? De olhar para essa rigidez e como que a gente pode ir desconstruindo isso, tá bem? Então, assim, identifique esse comportamento em você, observe as situações que já aconteceram, o quanto isso te afetou, o quanto isso afetou uma outra pessoa que você considera muito, tá? Se você puder, anota isso. Então, coloca lá a situação, qual foi o sentimento despertado. Veja se tem alguma sensação ruim agora aparecendo para você. Se vem algum pensamento, às vezes é um pensamento, quem tem essa rigidez, tem um pensamento muito crítico, né? E às vezes a gente fica se condenando, né? Nossa, eu fui errado mesmo, eu não devia ter feito dessa forma, por isso que eu tô desse jeito, por isso que nada acontece para mim, enfim, pode vir muitas coisas, né? E aí você anota também essa percepção, tá? E aí você vai, depois de tudo isso anotado, né, você vai me acompanhar aqui com o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer aqui a técnica, vou falar e você vai repetir aí, fazendo aí aplicação nesses pontos, né? Essa batidinha aqui que a gente vai dar com as pontas dos dedos para essa liberação, tá? Então a gente começa por esse ponto na lateral da mão e aí você só me segue, tá bem? Então vamos lá. Você vai repetir. Mesmo que eu carregue essa rigidez, essa inflexibilidade, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha tido
muitas situações difíceis, prejuízos, por conta da minha rigidez, da minha inflexibilidade. Eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu carregue esse pensamento crítico, essa inflexibilidade, essa rigidez comigo e com os outros, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Agora a gente vai no topo da cabeça e aí você repete: eu carrego essa rigidez, essa inflexibilidade, e muitas vezes eu percebo o quanto eu tenho prejuízos nas minhas conquistas, nas minhas relações. Ponto início da sobrancelha. São situações que me impedem, me deixam limitado, como se eu não conseguisse enxergar as oportunidades que aparecem para mim. Ponto na lateral do olho. Isso é mais forte do que eu. E eu acabo me deixando levar pelos meus pensamentos, pelas minhas verdades, pelas minhas crenças. E eu não consigo ter uma atitude diferente. Ponto embaixo do olho. E quando eu percebo, quando eu vou perceber, eu já repeti esse comportamento. Eu já perdi a oportunidade que eu tinha. Eu já rejeitei a oportunidade, me trazendo muitos prejuízos. Ponto embaixo do nariz. Isso me deixa muito mal. Uma parte de mim queria ser diferente, queria fazer diferente, mas a outra parte está sempre me dizendo o que eu devo fazer, como eu tenho que fazer, como eu tenho que ser. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu fico preso nesses pensamentos. Às vezes pensamentos que ficam me condenando. Pensamentos que me dizem que eu vou tomar atitudes erradas, que eu vou fazer as piores escolhas. Quando na verdade isso é apenas uma rigidez da minha mente. Ponto no osso da clavícula. E eu fico alimentando esses pensamentos. Eu fico vendo situações que vão confirmando os meus pensamentos, apesar deles não serem verdadeiros. Talvez alguns deles possam falar alguma verdade, mas não é uma verdade 100% verdade.
ponto embaixo da axila. Eu fico encontrando justificativas para essa minha rigidez, para essa minha crítica, para esses meus pensamentos constantes. E isso acaba me tornando escravo desse condicionamento mental, dessa rigidez, dessa inflexibilidade. Bom, a gente vai parar um pouco e vou pedir que você olhe novamente, né, para aquilo que você anotou, talvez esses pensamentos, essa rigidez, ou a situação que você viveu, né? Veja se trouxe alguma diferença para você. Pode ser que tenha despertado alguma emoção, né? Algum sentimento, ou venha algum pensamento, né? Então aqui a gente está fazendo um processo genérico, né? E para você trabalhar de uma forma mais profunda, é importante você ir colocando aquilo que você reconhece aí como uma emoção que vem para você, um pensamento, tá? Que assim você vai conseguir trabalhar mais profundamente sobre isso, tá bem? Bom, e agora a gente vai fazer uma rodada que a gente chama, né? Um pouco mais positiva, considerando essa rigidez, essa inflexibilidade, tá bom? Então vamos voltar aqui pro ponto na lateral da mão. E aí você repete. Ainda que eu carregue esses pensamentos rígidos, esse comportamento inflexível, sem entender de onde isso venha e por que tenho tanta dificuldade de mudar, ainda assim, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu carregue essa rigidez, esse comportamento inflexível com as pessoas, com as situações à minha volta, sobre aquilo que eu não aceito, não considero. Eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa rigidez em mim, uma rigidez no meu corpo, nos meus pensamentos, na minha forma de lidar com as relações, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Vamos no topo da cabeça. Eu sinto essa rigidez na minha mente, com essa dificuldade de considerar novas opiniões, novas ideias, pensamentos diferentes do meu. Ponto início da sobrancelha. Isso faz com que eu me apegue cada vez mais a essas crenças,
a esses pensamentos. Ponto na lateral do olho. E eu escolho considerar essa condição em mim, dessa rigidez, dessa inflexibilidade. Ponto embaixo do olho. Pelas muitas vezes em que eu fui inflexível comigo mesmo, com as outras pessoas, o quanto eu critiquei, o quanto eu desconsiderei, ponto embaixo do nariz. E isso também me trouxe um sofrimento, um prejuízo, que eu não pude aproveitar situações e oportunidades que seriam muito boas para mim, que trariam uma nova visão de mundo, trariam novas realizações, abrindo para novas oportunidades. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu escolho olhar para tudo isso, me respeitando, considerando quanto essas crenças me prejudicam, o quanto esses pensamentos rígidos estão me fazendo enrijecer, criando uma paralisia, uma estagnação, uma dificuldade de avançar na vida. Ponto no osso da clavícula. E eu escolho me perdoar e me liberar de tudo aquilo que eu acreditei até o momento como uma grande verdade, como algo incontestável, como algo que seria errado eu contestar, que seria errado eu discordar, pensar de forma diferente. Eu escolho me liberar e me permitir novas informações, novas opiniões, novas ideias, abrindo a minha mente para o novo. Ponto embaixo da axila. Eu escolho aceitar ser quem eu sou. Eu escolho aceitar as minhas características, entendendo que eu posso aperfeiçoá-las, transformando aquilo que já não faz mais parte de mim, ou que não tem mais uso, não tem mais necessidade, não tem mais contribuição para a minha vida. E assim, eu posso me desprender
desapegar e seguir a minha vida com uma mente mais aberta para novas possibilidades e novas oportunidades que estão surgindo. Bom, gente, como que vocês se sentiram aí? Espero que esteja tudo bem, né? Se você ainda percebe algum sentimento, alguma emoção, você pode repetir o vídeo, né? Trabalhar mais um pouco. Lembrando aqui que a gente está fazendo um processo genérico, né? Trazendo essas informações. O mais importante é que você trabalhe em eventos, assim, que você teve, né? Experiências que te mostram essa rigidez, essa inflexibilidade, né? O quanto você se aceita também, né? Então, quando eu olho para isso, será que eu fico me julgando? Será que eu fico me criticando? Então, trabalhar essa crítica, esse julgamento, né? Porque tudo isso faz com que você fique nesse lugar, né? Nessa dificuldade de olhar para frente, de seguir, né? De não se prender a essas crenças, né? Bom, gente, então é isso. Se você gostou aqui do vídeo, pedir que você curta o vídeo, né? Se quiser compartilhar com outras pessoas, eu agradeço também. E, e também se você tiver interesse em fazer sessões com a técnica, né? Fazer um trabalho mais profundo, fique à vontade aí para me procurar também. E uma boa semana para você e até uma próxima.